Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Fernando Vieira e serei o professor de matemática do terceiro ano do ensino médio em 2021. Gostaria de começar essa aula desejando boas-vindas a todos os alunos e que 2021 seja um ano de muito aprendizado e que sirva de preparação para o Enem no final do ano. Espero que todos vocês consigam seus objetivos nessa prova. Então, para isso, precisamos pegar firme nos estudos, principalmente em matemática. Então vamos lá, galera. Nosso primeiro conteúdo vai ser a geometria plana, mais precisamente o estudo do cálculo de áreas de superfícies. E aí nós trabalharemos na aula de hoje a área do retângulo, do quadrado e do paralelogramo. Então essa primeira imagem que vocês veem na tela de vocês, ela é um retângulo. O retângulo ele é um quadrilátero. Todo mundo sabe o que é um quadrilátero? Quadrilátero é um polígono de 4 lados e o retângulo é um deles. O retângulo ele tem uma característica particular. Então, qualquer figura de 4 lados é um retângulo? Não. São retângulos as figuras de 4 lados, onde os ângulos internos têm 90 graus. Então, todos os ângulos internos são ângulos retos, ou seja, ângulos que medem 90 graus. Essa é a característica particular de um retângulo. E na aula de hoje nós devemos entender como calcular a área de um retângulo. Então, o retângulo nós podemos chamar aqui esse lado de base e representá-lo pela letra B, ou também de comprimento, é só uma questão de nomenclatura. E aqui eu posso chamar de altura ou largura. A altura eu represento pela letra H, porque a altura em inglês começa com a letra H. E aí vocês já devem ter estudado que a área do retângulo ela é a base vezes a altura. Então, B vezes H. A pergunta que eu deixo para vocês é: por que eu calculo a área de um retângulo sendo base vezes altura? Então, na aula de hoje, nós vamos tentar responder essa questão. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou apagar aqui a altura aqui. Vamos fazer aqui uma análise de um exemplo. Vamos supor que esse retângulo aí da tela, ele tem as medidas 6 unidades de área. Aqui pode ser centímetros, metros, quilômetros, qualquer coisa. E aqui eu vou colocar 2 unidades. Desculpa, unidades de comprimento, né? Porque aqui eu estou trabalhando como lado, então lado. Nós vamos usar unidades de comprimento. Então aqui nós temos a altura 2 unidades de comprimento e aqui a base 6 unidades de comprimento. Essa unidade pode ser o centímetro, pode ser o metro, quilômetro ou outra aí que existir. Então vamos pensar como que eu calculo a área de um retângulo que tem a base 6 e a altura 2. Então os matemáticos eles perceberam o quê? Se eu dividir a altura aqui em 2 partes, que é a medida dele, e dividir a base em 6, que é a medida dele também, e aí nós vamos quadricular 6 por 2, esse retângulo. Ó. Imagina que eu estou fazendo retinho, tá? Se você não consegue ver reto, joga uma água no rosto aí que você está com sono. Ó, tá retinho. Reto, reto, reto. Agora, veja que aqui dentro nós ficamos com um quadriculado. Ó. Então, aqui eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora veja, se eu sei que se a área é base vezes altura, como que eu calcularia isso? 6 vezes 2. E olha quantos quadradinhos eu consegui quadricular fazendo essa divisão de 2 por 6. Nós ficamos com 12 quadradinhos. Então os matemáticos perceberam que quando eles quadriculavam esse retângulo,
o tanto de quadradinhos internos era o mesmo que a multiplicação da base vezes a altura. E aí se chegou que a base vezes a altura de um retângulo é a mesma coisa que a área desse retângulo. Então, aqui seriam 12 unidades de área. Se o comprimento fosse 100 centímetros, aí seria 12 centímetros ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque nós temos duas dimensões, a base e a altura. Por isso vai o 2 ao quadrado. Se nós tivéssemos metros, seria 12 metros ao quadrado. Quilômetros, 12 quilômetros ao quadrado. Então, nós chegamos que a área do retângulo ela é a base vezes a altura, fazendo esse quadriculado. Agora, vamos pensar em um quadrado. Então, aqui, vou apagar nossa tela, vou limpar ela aqui e vamos pensar no quadrado. Vou abrir aqui a imagem de um quadrado para facilitar o desenho. Vou pegar esse quadrado aqui. Então, aqui, pessoal, nós temos esse aqui que é de quadrado e L de lado. Então, o quadrado ele é um caso particular do retângulo. Por quê? O quadrado é um retângulo onde todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui, em vez de usar base e altura, como todos têm a mesma medida, a gente vai chamar apenas de lado. E é representado pela letra L. Como o quadrado é um caso particular do retângulo, para calcular a sua área, é a mesma ideia do quadriculado. Então, a área do quadrado ela é lado vezes lado. Como é a mesma medida L vezes L, isso aqui eu posso representar como sendo L ao quadrado. Então, a área de um quadrado é o lado vezes lado, que também pode ser escrito como L ao quadrado. Porque é um caso particular do retângulo. Então, tanto a área do quadrado quanto a área do retângulo, você calcula um lado vezes o outro. Mais precisamente, a base vezes a altura. Como o quadrado, a base e a altura têm a mesma medida, fica lado vezes lado, que é lado ao quadrado. E agora nós vamos para a última figura da aula de hoje, que é o paralelogramo. Todo mundo sabe o que é um paralelogramo? Vamos escrever aqui, ó. Paralelogramo. Paralelogramo. Então, paralelogramo, eu vou desenhar ele aqui, ó. Olha que bonito. Esse daqui é um paralelogramo. Também é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Só que ele tem uma diferença para o retângulo. Nem todos os lados têm 90 graus. Então, os ângulos internos, 90 graus. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui não é reto e não é reto, os ângulos internos. Então, aqui, nós chamamos de base, né? A letra B. E a altura, para calcular a altura, ele precisa ser um segmento de reta perpendicular à base, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura não é esse lado aqui, tá? Nós temos que traçar a altura aqui, ó. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus e esse lado aqui é a altura. Então, aqui nós temos o nosso paralelogramo, a base e a altura. E como que eu calculo a área de um paralelogramo? Olha que legal. Tá vendo essa parte aqui, esse triângulo aqui, que ficou marcado? Eu estou pintando ele, né? Agora, imagina que eu vou recortar essa parte aqui e vou colar nessa outra aqui, ó. Vou pintar aqui também para você ter a noção que eu recortei lá, recortei essa parte e coloquei ela aqui. Para ficar mais legal, eu vou apagar esse triângulo aqui para vocês terem uma noção do que vai virar essa figura. Agora que eu apaguei, veja que o nosso paralelogramo se transformou num quê? Em um retângulo, onde a base é o B e a altura é o H.
E como que eu calculo a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o quê? Que a área do retângulo é base vezes altura, a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, e a área do paralelogramo também é base vezes altura, porque eu consigo decompor o meu paralelogramo e transformar ele em um retângulo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o porquê da área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Agora eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês treinarem. Abraço, até a próxima aula.